Fala Tech! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Fala Tech, o podcast de tecnologia do Instituto JF. Eu me chamo Marcelo Grilo, sou professor aqui no Instituto e sou o host de alguns dos episódios. O Fala Tech, você já sabe, é seu espaço de lazer, de entretenimento e de muito aprendizado do mundo da tecnologia. Fala Tech é uma iniciativa da Germinari Tech, uma das escolas técnicas do Instituto JF. Você já sabe que a Germinari Tech é uma escola de tecnologia. E aqui nossos alunos aprendem de tudo, desde as disciplinas técnicas regulares, as disciplinas do MEC e também aquilo que está em evidência na atualidade. E você acha que já ouviu falar sobre inteligência artificial? Óbvio, a gente também já ouviu. Mas eu acho que a gente se questiona em alguns momentos. A inteligência artificial é muito inteligente, ela faz muitas coisas. E onde é que ela entra no ensino? Onde é que ela entra na aplicação da educação, no aprendizado, no uso dentro de uma escola? Então esse episódio hoje é uma continuação de uma série de tecnologias aplicadas dentro do ambiente educacional, no qual hoje a gente vai falar sobre IA na educação. E para falar sobre esse assunto, a gente está contando aqui com dois especialistas, que são o André Perim. Tudo bom, André? Muito obrigado pela presença. O André é professor universitário na FEI, ele vai contribuir bastante aí sobre suas aplicações. Então, muito obrigado, André. Obrigado, eu que agradeço, Grilo. Valeu. E aí, para também ter um bate-papo descontraído, a gente conta com a presença do Nisley Galone, que também é professor aqui no Instituto. Obrigado aí, Nisley. Conte comigo. Bem legal. Muito obrigado vocês dois por terem participado. E, obviamente, eu quero já começar esse bate-papo, porque todo mundo está curioso, eu estou o mais curioso de todos, para entender onde é que a gente usa IA, onde é que a gente pode usar, na verdade, IA dentro do ambiente educacional. André, eu queria começar por você, se você me permite. Primeiro, agradecendo demais você estar aqui com a gente hoje, gravando esse episódio. Vou pedir para que você se apresente para o nosso público, fale um pouco quais disciplinas você está, qual é a sua carreira, suas formações. E, como você é professor universitário, eu queria já começar fazendo uma pergunta. Você usa IA em alguma disciplina que você dá hoje? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço o convite, Grilo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e com o pessoal do Instituto. Tá? Eu vejo como uma grande oportunidade de a gente discutir um assunto bem interessante do momento. Eu sou formado em Engenharia da Computação, uma das primeiras turmas, acredito que do Brasil, de Engenharia da Computação, né? E depois eu fiz lá a minha evolução acadêmica na microeletrônica, né? Fiz mestrado e doutorado lá na microeletrônica. Hoje eu trabalho com sistemas embarcados, né? A gente tem utilizado bastante pré-processamento para gerar dados para IA através desses sistemas que a gente chama de baixo nível, né? Aqueles que fazem aquele processamento mais básico, né? Leciono nas áreas de programação, de sistemas embarcados e também de microcontroladores, né, que é o hardware mais básico que a gente usa, né, nos sistemas de computação. Quais são as disciplinas que você está ministrando hoje nas universidades? Então, atualmente, basicamente, é a linguagem de programação, né? A gente está lá na universidade, a gente trabalha bastante com a linguagem de programação C e com a linguagem Python. E você já vem usando alguma IA na sua sala de aula? A gente acaba usando, né, não por desejo, né, mas porque ela vai entrando, né, aos poucos dentro do nosso ambiente de sala de aula, mesmo que sem a gente perceber. Né? Ainda recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com os alunos e percebi que uma das nossas ferramentas de compilação de código já incorporou a IA, né, como um gerador de código. Então, a partir da definição do nosso problema, né, colocando o problema explícito lá na ferramenta, ela acaba gerando um código automaticamente para a gente, como o ChatGPT gera uma resposta, né? Então, lá por trás da ferramenta de compilação já temos ali uma IA presente. Recentemente, Grilo, eu tenho percebido que a IA está entrando sem nenhum aviso, né, nas nossas ferramentas, né? Nós não ficamos previamente preparados para começar a utilizar a IA, né, dentro das disciplinas. E acredito que não é só um processamento de texto, não, uma pergunta de alto nível que você faz sobre um aspecto histórico ou sobre um assunto do momento, mas desde desse processamento de texto mais básico até os textos técnicos, a tendência é cada vez mais
estar presente nas nossas ferramentas. Boa, e a gente vai discutir hoje bastante sobre isso. E, Nisley, então também agradeço demais você estar aqui hoje gravando esse episódio com a gente. Também queria agradecer demais, vamos entrar aqui no bate-papo, eu concordo totalmente com o que o André falou aí, que às vezes o IA entra de forma involuntária, assim, a gente nem sabe que está usando diretamente, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente. Queria saber se você usa IA e outra, se você permite que ela seja usada ou o contrário, se você proíbe o uso em alguma aplicação, em alguma especificação assim, dentro de um conteúdo. Mas eu queria primeiro que você se apresentasse para o nosso público. Fala um pouco sobre a sua carreira, quem é o Nisley, de onde ele veio, as suas formações. E mais uma vez, valeu aí pela presença. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu tenho uma formação em mestrado em inteligência artificial, aplicado à automação de processos e à robótica. Então, a parte de IA já faz um pouquinho de tempo que eu tenho dedicado um pouco de esforço para compreender, para estudar, para vivenciar. E, na verdade, a gente olha a IA como em evidência agora, porque ela se popularizou um pouco mais, com mais impacto, digamos assim. Mas ela já está presente na nossa vida há muito tempo mesmo, só que não com toda essa magnitude que hoje a gente tem acesso, que foi com o lançamento do ChatGPT que deu esse onboard aí de acesso geral. Mas a IA sempre esteve no meio de nós, até mesmo sem você saber, os assistentes virtuais do seu celular, ou da Alexa que você usa, todas essas assistentes já tinham uma IA por detrás, mas não tinha toda essa dimensão que ganhou dentro desse contexto. Mas voltando um pouquinho na sua pergunta, Grilo, uma coisa que é importante, eu enxergo a IA, ou os recursos que ela nos promove, como um assistente, ou melhor dizendo, um tutor personalizado de aprendizado. É assim que eu enxergo. Então isso me ajuda muito no processo de aprendizado. Eu tenho dúvida, eu preciso achar uma solução, eu preciso me aprofundar mais em alguns assuntos. A IA, não só a mim, como aos alunos, eu acho extremamente bacana e interessante. Mas falta um contexto que nós temos muito quando somos crianças. Nós, pode perceber, para quem tem crianças pequenas, o porquê. Por que isso? Por que aquilo? A criança, ela chega a ser, digamos assim, né, pequenininha, nossa, ela faz tanta pergunta, por que isso? Por que tem sol? Por que tem noite? Por que tem de dia? Por que tem lua? Ele pergunta tudo. E nós, como vamos crescendo, no passar dos tempos, nós perdemos a nossa curiosidade do porquê. A gente só quer a resposta. Aí que está o grande problema, porque nos ajudar na solução é excelente, como ferramenta como se fosse um tutor, uma pessoa que você, entre aspas, contratou para te ajudar a entender matemática, para te ajudar a programar. Só que você nunca pergunta o porquê chegou nisso, o porquê que é feito assim, o porquê que eu tenho que usar dessa forma. E é aí que a IA, nesse certo ponto, vem a atrapalhar. Quando a gente conseguir trabalhar na educação como ferramenta, a IA como ferramenta de aprendizado nosso, como um tutor particular, personalizado, para tirar as minhas dúvidas, que está ali 24 horas do meu lado, para me ajudar a resolver um problema, mas não só resolver, não é fazer por mim, é eu perguntar e entender o porquê foi feito desse jeito. Aí a gente está num caminho muito bom na educação, mas não chegamos lá ainda, a gente ainda precisa desse processo de maturidade, porque nós sabemos, né? Muitas vezes, por vários fatores, você simplesmente pega uma solução e fala, que ótimo, já está pronto. Mas como chegou nisso? Não sei como chegou, mas está pronto, ótimo, já resolveu meu problema, vou passar para o próximo desafio. E aí que a gente perde um pouquinho a mão em relação ao conhecimento. Concordo. E foi muito boa a sua observação sobre o nosso papel. Na verdade, você falou o papel da inteligência artificial como tutor. Eu estava lendo um artigo que ele dizia um pouco mais. Ele dizia que o papel do professor agora, no novo cenário educacional, é mais de tutor também. Eu faço uma analogia bem parecida, pelo menos na minha leitura. A gente tem que mudar as perguntas que a gente faz para os nossos alunos. A gente não pode mais fazer pergunta quanto é 2 mais 2, estou fazendo uma analogia aqui com matemática. A gente tem que mudar a pergunta, a gente tem que fazer o aluno usar a IA como um meio e não como fim. Isso, na educação superior, acredito que mais recentemente, depois das novas metodologias, a gente tem evidenciado um papel importante do professor, que é o mentor, é um pouco além do tutor, né?
é o mentor, porque o mentor ele vai acompanhar a jornada do aluno, né, e também vai instigar ele a questionar as respostas que ele obtém. Porque como é que o aluno vai, ou uma pessoa qualquer até, como é que ela sabe que aquilo que ela tem é bom ou ruim, é correto ou é errado, se ela não tem a base crítica de análise? Né? Então, o papel do educador nesse caso aqui é fazer a formação dessa base crítica de análise. Né? E aí o uso da inteligência artificial é a mesma coisa que o uso de uma ferramenta qualquer que a gente tem para outras coisas. Né? Eu sou um cara um pouco mais velho que vocês, né? E dos episódios, né, da minha formação, né, era o uso das calculadoras HP no curso de engenharia. Né, que é mais ou menos o que a gente tem hoje com o ChatGPT. Então, assim, os professores falavam, mas a calculadora HP já vai fazer a solução da matriz, né? Para o aluno, ele não vai aprender a calcular matriz. Não, eu aprendi a calcular matriz e aprendi a usar a calculadora HP para obter um resultado mais rápido. Exatamente. Né? Então, a gente pode fazer um bom uso ou a gente pode fazer um mau uso. Da mesma forma que eu conseguia colocar toda a resolução da prova na calculadora e resolver uma prova que já tinha sido resolvida. Então, no meu ponto de vista, se a ideia é fazer o aluno pensar, a gente tem que mudar o nosso método. Sim, eu concordo. Né? E ainda eu pego outros exemplos. A gente discute aqui, né, Nestlé, que é um novo Google. Quando o Google lançou lá, então, não pode usar o Google para fazer o seu trabalho. Antes disso, tinha professor que evitava o aluno de fazer digital, tinha que ser escrito, porque ele não imaginava. E hoje, dificilmente você encontra alguém restringir acesso a Google, não pode entregar digital, tem que entregar. Então, as mudanças acontecem. E eu acho que é mais uma. Nós estamos vivenciando esse momento de transição novamente. Assim como nós vivenciamos, eu quando mais novo, o uso da internet para você produzir um texto, né, uma redação, você não podia pesquisar na internet, tinha que ir na biblioteca, fisicamente, e aí surgiu a pesquisa no Google, que você tinha todas as informações e não precisava mais se locomover para poder ter esses dados. Enciclopédias gigantescas, materiais físicos que hoje não preciso mais, porque tudo isso está disponibilizado online. Então essa mudança de paradigma não fez ter um demérito na qualidade da informação que foi produzida. O aluno ainda continua produzindo a sua redação, ainda continua aprendendo a ler. E quando o uso de uma ferramenta de IA é mais um modelo que, do meu ponto de vista, quando você consulta na internet, a gente tinha toda a informação pulverizada em diversos pontos. Então eu tinha que garimpar, eu vou chamar o termo. Eu tinha que garimpar em diversos sites, em diversos artigos, para conseguir juntar ou encaixar essas informações e formar a solução do meu problema. A IA veio, fez esse trabalho de garimpar, né, de minerar todas essas informações e ele apresenta, olha, eu cheguei nesse resultado de dados. E aí que entra, digamos assim, o questionamento que eu acho que é extremamente fundamental, que é entender o porquê chegou nessa solução. Mas eu vou adicionar um outro problema, porque ela compilou tudo. Sim. Mas quando a gente faz por nós, inclusive num modelo científico, a gente tem que referenciar. E como é que fica com IA? Então, Nestlé Grilo, eu queria colocar um ponto importante, né? Nesse aspecto, o processador de texto, né, generativo, que é o ChatGPT, ele só acelerou aquele processo que era manual nosso. Sim. De fazer a pesquisa, juntar, mas a qualidade do resultado continua sendo a mesma de quando eu não sei nada sobre um determinado assunto. Eu posso pegar textos com base científica válida e textos sem base científica e até coisas falsas. Né? Se eu não sei nada do assunto, eu vou puxar tudo e aceitar. Né? E aceitar. Agora, se eu tenho uma referência básica, eu tenho fontes de pesquisa confiáveis, né? É o que a gente faz no processo acadêmico. Você não vai buscar uma referência científica numa base de dados não confiável. Isso, a gente sempre vai saber onde pesquisar, né? Que é o nosso papel de fomentar o porquê. Esse é o nosso papel como educador, de fomentar, não porque a resposta veio, a IA gerou a solução para mim, mas aí justamente eles dizem, e essa solução é mais viável? O porquê desse contexto? Faz sentido?
E aí que a É pessoa verdadeira, é né? verdadeira. Tem base científica. Mas então a gente não poderia, eu vi isso num congresso que eu participei mais recentemente, que ao invés de analisar a resposta gerada, eu posso analisar a pergunta feita. Não seria um caminho? Porque exatamente, se ele fez a pergunta com o contexto, com o conhecimento que ele tinha, eu consigo saber mais pela pergunta do que pela resposta gerada. Isso. Seria uma opção. Ainda ontem estava conversando com um colega, inclusive foi colega nosso na outra instituição, que ele estava mudando o processo dele de trabalho, né? Então ele estava propondo que o ChatGPT gerasse um código, né, na disciplina de programação, e o código gerado é um código falho, né? Porque ele já gerou o código e sabe que o código é falho. E ele, como uma proposta para o aluno, avaliar, comentar e corrigir. E bom, bem legal. E aí você faz ele ter a base necessária para poder analisar criticamente uma resposta do gerador de texto. E eu queria a opinião de vocês. Eu vou dar a minha percepção primeiro. Eu permito o uso do ChatGPT nas minhas aulas. Vocês têm alguma questão de permissão em alguns momentos, não permissão em outros momentos? Como é que vocês trabalham isso dentro de sala de aula? Não só do ChatGPT, de qualquer ferramenta de IA, tá bom? Quer começar nisso? Posso começar? Bom, eu tenho uma dinâmica bem diferenciada nesse sentido. Depende do assunto que a gente está abordando. Se o assunto demanda de uma complexidade de solução, que precisa de desenvolvimento, na verdade, o fato de construir o programa não é o objetivo. Na verdade, o objetivo é a solução, que demanda de várias fases. O uso da IA não tem problema porque vai ajudá-lo... É o meio. Ajudá-lo a programar. Então, perfeito. Porque a solução tem que partir dele. Como encaixar, digamos assim, os diversos componentes para compor a solução, isso é da pessoa. É dele, é do aluno. Tá bom? Como construiu cada componente, ele pode pedir ajuda para a IA para montar o programa, para estruturar. Então, dessa forma, sim. Agora, tem situações, digamos assim, para o pessoal que está começando a entrar no mundo da tecnologia, que a gente não pode dar um contexto extremamente complexo, porque foge da realidade dele. Ele não vai aprender. Exatamente. Então a gente coloca um escopo pequeno, simples, né, para que ele possa ter conhecimento daquele cenário. Só que como o escopo é muito simples e pequeno, a IA não vem para ajudar, vem para atrapalhar, porque já entrega a solução para ele muito simples, muito rapidamente, e ele não aprende a pensar sobre aquela arquitetura, sobre aquela solução que foi imposta. Então, o uso da IA, para mim, durante as aulas, ela tem dois momentos. De alta complexidade, baseado na maturidade do conhecimento dos alunos, ou seja, eu já sou um aluno que já tem mais conhecimento, já estou mais imerso no mundo da tecnologia, posso dar problemas mais complexos, ele pode pedir ajuda da IA para desenvolver. Alunos que estão começando agora o mundo da tecnologia, que ainda estão formando a sua base de conhecimento, esse não, esse eu sou mais restritivo em relação ao uso, tá bom? Principalmente no momento em que eu vou pedir para mensurar, né, para o aluno avaliar o seu conhecimento, tá bom? Então, desses dois aspectos que eu tenho trabalhado. Eu tenho disciplinas em vários níveis de programação, né? Programação de alto nível, na linguagem Python. O ChatGPT, nesse nível de linguagem de programação, Python, Java, a linguagem C, ele funciona muito bem. Ele é quase perfeito, para não dizer perfeito. Porque tem ainda alguns algoritmos mais complexos que ele ainda gera um código falho. Mas ele é muito bom, né? Substitui, né, a dedicação do aluno nesse processo de aprendizado. Então, a gente precisa mudar o processo. Né? Nesse aspecto, eu estou até comentando com os colegas que a gente tem que voltar uma etapa. Porque a programação é a aplicação do algoritmo numa codificação específica. Resolução de um problema específico ali. Então a gente tem que voltar para o ensino da resolução do algoritmo, da montagem do algoritmo. Exato. E ele pode ser feito em pseudocódigo. Então você não precisa de uma linguagem de programação. E eu até falo para os meus alunos, se eu quisesse isso que o ChatGPT me deu, eu não precisava de você, eu não precisava nem treinar você. Então, e muitas vezes você percebe que ele não consegue interpretar o problema. Então, esse é o papel nosso, de interpretar o problema e propor uma solução. Escreve uma solução.
Ah, mas eu não sei tudo da linguagem de programação. Não tem problema. Escreve em português. Uhum. Se você escrever em português, você traduz para a linguagem de programação. Né? Então, isso no aspecto da linguagem de alto nível, perfeito, dá para a gente, né, ainda trabalhar nesse aspecto. Quando você começa a baixar o nível da programação, se aproximar mais do hardware, aí você vai programar em assembly. O ChatGPT falha, Ele não completamente falha. Não consegue. Não consegue fazer. Né? Então, o nosso processo de resolver o problema em baixo nível, porque a gente tem que entender o hardware. E a gente só consegue programar em assembly se a gente entender o hardware. Né? O que é a unidade central de processamento, o que é o banco de memória. Uhum. Né? Então, aí você vai, eu ligo esse, desligo aquele, então ele vai guardar esse bit e não vai e tal. Então, programação de baixo nível não tem jeito. Né? Mesmo os fluxogramas de baixo nível que ele gera são completamente falhos e errados. Né? Então não dá para resolver o problema. Aí a pessoa tem que, de fato, utilizar da linguagem de baixo nível do Aí é assembly. uma ajuda, uma necessidade, né? É uma necessidade. Ele não tem como usar o ChatGPT. Isso. E mais, né? Eu trabalho com uma outra linguagem, que é a linguagem de descrição de hardware. A linguagem de descrição de hardware é você fazer, através de código, uma configuração eletrônica para as coisas funcionarem. Ele também não funciona. Uhum. Então, os alunos ficam, professor, dá para usar ChatGPT aqui e tal? Falo, não dá. Não dá porque... Tá mais para alto nível, né? É, Tá sempre para alto nível. porque a linguagem de descrição de hardware, ela substitui aquele desenhinho dos circuitos elétricos. Mas o sentido é você que vai dar. É. Eu estou percebendo, então, que a gente está concordando aqui em vários aspectos. Mas eu queria uma opinião de vocês. Beleza, vocês acham que tem que ensinar os alunos, o estudante, vamos dizer assim, sobre IA. Tem que ser ensinado. A gente não tem como fugir disso. Mas quando? Eu começo com ele lá no Fundamental 1, no ensino médio, ou só introduzir IA dentro da universidade? Talvez. Desde pequeno. Sim, mas uma analogia válida, assim. Quando é que você vai deixar seu filho mexer no fogão? Quando ele começar a ter domínio sobre Quando você suas souber habilidades. que ele não se queima. Exatamente. A mesma coisa para IA. Eu dou um exemplo, minha filha acessando a internet. Então hoje ela já fala, pai, posso pesquisar, preciso fazer uma pesquisa, vou pesquisar no Google. Então eu vou ajudando ela nesse aspecto para ensinar que a pesquisa ela tem que estar sendo balanceada com o aprendizado, porque só no mundo dela, evidentemente, ela é pequena ainda, ela só quer fazer a cópia do texto ali e pronto. E aquilo para ela já cumpri minha tarefa. E aí a pergunta que eu sempre falo para ela, né, e que eu falo que isso é importante a gente exercitar, é o porquê dessa informação. Será que isso está certo? Vamos consultar em outro lugar? Vamos buscar outras fontes? Será que não é uma pessoa que escreveu isso e ela não sabia o assunto? Assim como uma ferramenta perigosa, ela tem que ser assistida no começo. Exato. Eu li uma reportagem do MIT, de uma revista interna, que ele exatamente falava: vamos compartilhar entre família e escola a responsabilidade também no aprendizado da IA. E eram 6 tópicos que o pai ou os pais devem ensinar para seus filhos sobre IA. O primeiro é: a IA não é seu amigo. Então não brinque com ele como se fosse um amigo. Ela não substitui a pesquisa, a busca. Então é o pai que tem que fazer isso em algum momento. A IA, ela vai ter um viés. A resposta dela vai tender para algum lugar. Você tem que entender às vezes isso. Tem que ter responsabilidade e segurança no uso dessas ferramentas. Ela é usada como meio, não como fim. Não como fim. E, por fim, se atentar que as IAs têm que se levar em consideração que aquilo que você está tirando ali não foi você que fez. Então, direitos autorais. E são 6 tópicos que essa revista, que é uma revista conceituada aí no mundo da tecnologia, diz que é a responsabilidade dos pais. Ou seja, compartilha com a gente, que é a escola, a responsabilidade. Porque depois vem o contrário. Não, meu filho não está fazendo isso, aquilo, porque é a escola. Vocês concordam com isso? Tem sempre ensino e educação não são necessariamente a mesma coisa, né? As crianças começam a ser ensinadas na escola, mas elas começam a receber educação dentro de casa. Claro.
né? Então, tem sim uma responsabilidade compartilhada, mas nesse aspecto é muito difícil você colocar os pais no jogo quando eles desconhecem a ferramenta. E entra nesse aspecto, Exatamente. né? Verdade. Eu acho que Pra gente dividir pode ser... essa responsabilidade para quem não tem o menor conhecimento sobre esse contexto, ele veja, não consegue entender o quanto isso é nocivo ou não. Eu procuro, né, me relacionar com pessoas de diversas idades diferentes. Eu já estou mais próximo, né, do fim da vida do que do começo. Um cara mais, né, próximo da aposentadoria do que do início do trabalho profissional, né? E eu percebo que muitos colegas da minha idade, né, eles não têm a visão que eu tenho sobre tecnologia porque não são da área, né? Desconhecem o uso da ferramenta de inteligência artificial, né? E não têm a condição de fazer uma análise crítica sobre essas coisas. Pode ser um áudio editado, pode ser um vídeo editado por inteligência artificial, pode ser um texto gerado a partir da internet. E assim, as pessoas não têm essa desconfiança natural. Não. Né? Haja visto a tão proliferação dos fake news, né? Que não tem essa cultura de entender que a informação ela pode ser alterada, modificada, tudo pela IA, e você acredita achando que aquilo é uma premissa de verdade. E dentro da educação, a gente não... Aí o que a gente pode trazer para a educação entre fake news é exatamente a referenciação, né? Exato. Porque vou produzir um artigo científico, eu preciso referenciar ali, eu preciso saber de onde veio. E aí, se eu fiz no ChatGPT, eu não, às vezes, ou foi outra ferramenta, eu pego um texto meu e outra pessoa que criou aquele texto. Então, isso também é algo que acho que as universidades, as escolas têm que já fomentar dentro do seu ambiente educacional. Mas você não consegue ensinar os pais se eles não quiserem, né? Não, eu concordo. Isso foi uma pontuação mais voltada para aqueles pais que já são, acho que, mais voltados para a tecnologia, assim. Digamos que a próxima geração de pais, a próxima geração de pais vão entender isso como sendo algo... Inclusive, eles vão sofrer as penalidades da confiança absoluta da inteligência artificial. Vai confiar e vai dar errado. Eu digo, a gente tem até um grupo de estudo aqui de inteligência artificial com alunos do primeira série do ensino médio, e eu converso com eles exatamente essa frase. Eu digo, o nosso maior problema não é acreditar que a IA vai dominar o mundo. É a gente acreditar que ela só responde a coisa certa. E a gente não pode. A gente sempre tem que desconfiar. Então, é isso que a gente tem que passar. Porque vai chegar um momento que todo mundo acredita que aquilo que foi gerado... É a premissa da verdade. É a verdade. E esse é o maior problema. Então, vocês concordam também que... Aí eu vou sair um pouco do ambiente educacional, mas ainda mantendo. Sim. Que a deve ser uma preocupação geral, ou seja, tem uma política pública educacional sobre isso. É óbvio, eu estou abrangendo muito, mas a gente já discutiu e vocês concordaram, pelo menos eu me sinto assim, que tem que ser ensinado, tem que ser abordado. Não ensinado, mas tem que ser abordado dentro de um ambiente educacional, o uso de inteligência artificial. Aí eu estou fazendo essa pergunta porque eu estava vendo um dado. Alguns países europeus, eles estão criando políticas dizendo, eu quero que 10% da população tenha aprendizado base sobre IA. Exatamente porque vai chegar um momento que tudo vai estar intrínseco. O André compartilhou no começo. Às vezes a gente nem sabe o que está usando. Nem sabe. Mas tem que saber. E aí eu fiquei me questionando, será que é por aí mesmo? Eu vejo como a introdução da IA, ela vai se dar gradativamente em todos os ambientes, mesmo que você não queira e proíba. Porque ela está entrando nas ferramentas, e sem a gente perceber. Então, os assistentes, eles estão entrando nas nossas ferramentas de uso diário, no celular, no computador, no pacote de escritório, né, de planilha de texto, processador de texto, no e-mail. Eu aqui do meu telefone, eu posso mandar um e-mail, posso fazer uma ligação sem tirar o telefone do bolso, né? Posso usar um periférico assistente, um relógio, smartwatch, né? E daqui a pouco vou usar um óculos, né? Vou pôr o óculos aqui, vou estar com o meu assistente, ele vai me fornecer informações adicionais sobre o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, buscando com inteligência artificial, projetando para mim, para ajudar meu processo de raciocínio, e se for mal programado, para me desviar
da verdade, né? Eu ainda acho que faz parte, a IA é como comparar quando começou a surgir a internet, e a internet foi sendo encaixada, digamos assim, no ciclo de ensino. Inclusive nas políticas públicas. As escolas começaram a ter acesso à internet, começaram a ter notebook. A IA vai ser encaixada dentro desse contexto também. Gradativamente, ela vai ser incorporada, inclusive, durante o ciclo de aprendizado no ensino básico ou no ensino universitário. Isso não vai ser... Eu comento com os meus alunos que eu sou um cara antigo, né? Um cara velho. Porque eu vi o homem pousar na Lua, né? Pela televisão em preto e branco. E aí, nas aulas de sistemas embarcados, eu apresento para eles o que era o computador da época, né? Que era uma caixa de quase 40 quilos, né? Metade dessa mesa aqui, que ficava dentro do módulo lunar da Apollo. Né? E o homem foi capaz de ir para a Lua com aquilo. Né? O que a gente não consegue fazer hoje? Né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, com o poder de processamento que a gente tem hoje. Né? Então, muita coisa vai acontecer. E, como eu disse, assim, um pilar central de qualquer organização hoje é a sua área de TI. Hoje todas as empresas têm o core tecnologia. E eu falo também que o melhor cenário, no meu ponto de vista, é sempre tirar o melhor aproveitamento do que nós estamos vivendo hoje. Isso. Então, hoje a gente está vivendo a onda da IA. Então eu tenho que olhar, né, num olhar crítico, evidentemente, mas crítico não no sentido de coibir. Não pode, isso é ruim. Não. O que de melhor eu posso extrair disso? Pois, eu vou pegar esse gancho e compartilhando agora com o público que é colega nosso, que trabalha com educação. O que a gente pode sugerir para essa pessoa que trabalha com educação? Vocês conhecem ou vocês usam alguma ferramenta? Por exemplo, eu uso muito ferramentas de gerar slides, o Gamma ou outras, o Tome. A gente tem um grupo de estudo aqui, André, que todo mês a gente lança um folder com alguma ferramenta pública para aumentar a produtividade ou de alguém que trabalha com um negócio específico ou do profissional que trabalha com educação. E é bem curioso, porque a gente sugere alguma coisa e não é para substituir. Não. A gente sugere para otimizar, são ferramentas de otimização. Vocês conhecem alguma para compartilhar com o público, assim, que vocês usam? Além, porque a gente falou só do ChatGPT aqui, né? Isso, e tem várias. Na minha turma lá, a gente tem usado bastante o compilador online, o Replit, né? A gente tem usado bastante, que já traz a ferramenta de IA, né? Mas eu, particularmente, eu tenho uma posição pessoal, né? Comento com os alunos, porque eles sempre me perguntam se eu uso alguma ferramenta, o IA, o ChatGPT. Eu falo, eu parto do princípio seguinte: se eu ensinar a IA a trabalhar, quem aprendeu? Então, aí eu não aprendi nada. Então eu faço no meu processo, porque eu aprendi do jeito mais difícil. Por ser um cara antigo, usei muito caderno, tinha letra bonita, tinha que desenhar bonito, fiz curso técnico, tinha que fazer letra técnica bonita, aprendi a fazer, desenhava na mão as coisas, fiz curso técnico em mecânica, né? Fazia o desenho técnico na mão. Então a minha visão espacial vem do desenho que eu fiz no papel. Eu tinha que modelar na cabeça a peça para depois ficar manipulando ela mentalmente para depois projetar ela corretamente. Entrei na empresa montadora de veículos, né? Aí lá eu tive vários momentos assim de disrupção, né, tecnológica, que, sim, foi a vantagem de ser velho, que a gente consegue analisar o passado do ponto de vista histórico, né? Então, assim, eu passei por muita coisa. Quando a gente está inserido no momento, né, você não raciocina, né? Mas quando vira história, você consegue entender melhor algumas coisas. Então, eu passei por momentos da introdução do robô na linha de produção da montadora, né? Tinha, na empresa que eu trabalhava, tinha quase 20 mil funcionários, caiu para 10. Porque não precisava tanta gente na linha de produção. Na área administrativa, tinha terminais burros que se conectavam com um computador central, uma tela preto e branco, né? Na verdade, era verde e preto, né? A gente chamava de terminal cabeçudo, né? Que era o pessoal não vai nem lembrar o que é isso, mas olha, por incrível que pareça, existiu. Sabe o jogo do Roblox, que era com um quadradinho? Só que não era colorido, era preto e verde. Acho que era terminal 5080, alguma coisa assim da IBM, né?
as teclas que faziam muito barulho, Sim. impressoras que ficavam dentro de armários porque eram barulhentas, né? Eu também percebo que as pessoas tinham resistência de mudar seus hábitos, né? Porque existia um sistema de comunicação, né, interna da empresa, né, as tais das CIs, né, que era comunicação entre departamentos. As empresas construíam, as secretárias recebiam a informação, às vezes o ditado do gerente lá, digitavam a CI, enviavam para o outro departamento pelo computador central, aí imprimia a CI e guardava na pasta. O que não faz sentido nenhum hoje em dia, né? Hoje em dia já... Né? Mas era, todo departamento tinha armários gigantes de CIs impressas naquela impressora de rolo, né? Que o papel era formulário contínuo, terrível. Aí os computadores pessoais foram entrando nas empresas, então aquele montão de assistentes, secretário, começou a ser substituído, né? Então algumas áreas começaram a ter o seu trabalho todo focado, começou com computador compartilhado, depois o posto de trabalho tinha, cada posto um computador, né? Muito do que se fazia na mão deixou de ser feito, então diminuiu o número de pessoas do administrativo por causa disso. Mas aí acabou gerando um pouco mais digamos assim, mão de obra mais qualificada, para falar a verdade, né? Porque você tirou aquele atividade repetitiva, braçal e contínua, e passou a delegar isso para a área computacional para fazer isso para você, e nesse aspecto você precisou de pessoas, menor número evidentemente, mas pessoas mais qualificadas para poder atender essa demanda. Entrou a educação, entrou o papel da gente, porque a educação entra exatamente para reformular, não estou dizendo nem formar, reformular. Então, aí você percebe os ciclos se repetindo, começou com robô, linha de produção, computador administrativo, agora a inteligência artificial generativa vai substituir, por exemplo, aquele trabalho de um mês que você ficava para montar um relatório de resultado. Então isso vai ser, assim, o trabalho braçal da área administrativa vai tender a desaparecer, porque vai ser feito de forma automática. O colaborador, o trabalhador vai aprender, tem que aprender a usar, a conviver, conviver com a IA. Fazer o melhor uso da ferramenta. Conviver com a IA. Eu uso bastante, eu sou um adepto, tanto que eu acho até engraçado. Muitas vezes eu peço algumas coisas no chat, no GPT, e vou lá no BART, que é o da Google. E os dois não batem, tá bom? Tem viés em respostas diferentes, e aí eu gosto disso, eu gasto uma energia para ver qual a IA estava melhor preparada para responder aquilo que eu estava com dúvida, porque eles não batem o conteúdo. E aí eu fico, puxa, de onde ele buscou isso? De onde ele foi atrás dessa informação? E aí eu vou fomentando. Então, a solução de IA, para o dia a dia, eu uso para produzir slide, uso para produzir questões, me ajuda, mas eu sempre... Mas lembra o nome de alguma ferramenta para compartilhar com o público aí? O Gama eu uso bastante, o Gama eu acho muito bacana para produção de slides, o Tome eu acho bacana também. Também, slides. Esses dois que são os mais de produção visual, tá bom? Tem o Journaly, que eu uso para poder pegar imagens. Tem alguns geradores de imagem, a gente acaba sendo muito visual, né? Então aí, às vezes, essas ferramentas ajudam a gente montar aqueles fluxogramas. Mas olha que interessante, em todos esses aspectos eu já tenho conhecimento. Então, na verdade, eu já tenho conhecimento e eu só preciso de um auxílio, de uma ferramenta que me ajuda a transformar aquele meu pensamento, aquele conhecimento que eu tenho, num contexto gráfico, num contexto em tópico. Aí ele é uma ferramenta de produtividade. Exatamente. O nome do folder que a gente coloca é exatamente ferramentas que aumentam a sua produtividade. Não é a substituição. Esse é o valor da IA, como ferramenta de produtividade. Mas a gente nunca pode olhar a IA como uma ferramenta que vai fazer por mim, que ela detém o conhecimento. Colocou esse aspecto como conhecimento, estamos perdidos. É verdade. A tomada de decisão ainda tem que ser... É isso aí. O papel do ser humano, né? Porque a responsabilidade tem que cair sobre alguém. Esse é o problema. Como é que você vai responsabilizar uma inteligência artificial por um resultado que você assumiu? Isso. E a gente tem que responsabilizar quem usou.
Sim. Então, se a gente não permite, o Nestlé comentou aqui que não permite em alguns momentos o uso de IA. Se o aluno usou, então a responsabilidade, ele tem que ser... A responsabilidade é o tem que ter uma CPF, consequência. CNPJ que vai ser responsabilizado Exato. sempre. A gente tem empresas, a gente está falando no ambiente educacional, mas tem empresas que já estão proibindo algumas ferramentas exatamente em alguns aspectos. Mas na educação vai chegar um momento que sim, vai surgir um IA que alguém vai proibir, outra pessoa não vai proibir. Isso aí vai ter ainda muita coisa no futuro. Eu acredito que a IA ela vai se tornar um framework de produtividade especializado por áreas. Né? Por aí. Exatamente. E talvez até as empresas comprem um framework para sua própria cultura organizacional. Né? Porque uma coisa importante de todas as organizações é que elas têm o seu jeito de fazer as coisas. E isso a gente não consegue reproduzir. Não. Em nenhuma ferramenta. Isso explica por que tanto sistema legado, né? Por que a gente sempre evolui a partir de um passado. A gente não consegue, de fora de um contexto da organização, desenvolver uma ferramenta perfeita. Não. E eu perguntei aqui no começo sobre o papel do estudante, sobre onde a gente inseria o ensino ou as ferramentas de IA. Mas e para o professor? Eu vou formar um pedagogo, vou formar um profissional da educação, eu já tenho que ensinar ele também sobre IA, sobre introduzir pelo menos? Vocês acham que para os futuros professores isso é muito importante, o universitário, assim? Eu não tenho dúvida, Porque como é que a pessoa vai conseguir avaliar, né, se ele está formando uma pessoa, né, com qualidade intelectual, com a formação adequada, se ele não vive no mesmo mundo. Né? Isso é um mundo atual, a gente não consegue fugir. E talvez seja o grande desafio, né? Porque tá aí o desafio. Não é em todo lugar, né? Por exemplo, aqui no Instituto a gente percebe que vocês têm profissionais, né, professores que estão bem atualizados com o mundo e com o mercado. Mas não é a realidade do interior do estado, não é a realidade de outros estados. Né? E o contexto socioeconômico também é diferente. Com certeza. Então, a aplicação da IA também vai mudar, dependendo da localização da geográfica, do contexto daquela cidade, né? Até da atividade econômica principal daquela cidade. Né? Do que me interessa calcular, né? Ou, sei lá, a produção de ferro numa cidade que é produção de soja. Né? Então, tem que estar adequado para aquele contexto. Né, no interior do Amazonas, né? Então, nem a internet chegou. Ó, no momento de hoje, a internet ainda em alguns lugares não chegou nas instituições públicas. Mas o importante é saber que está caminhando. Sim. Existe esse direcional, né? E a preocupação tem esse horizonte, utilizar a IA como ferramenta. Então, nós precisamos disseminar esse conhecimento e a sua aplicação. E aí, assim, um caminho de cada vez, né? Um passo de cada vez para conseguir completar. Eu vou levantar um ponto que assim, muito pouca gente, acredito que tenha colocado isso, que a IA pode ser uma maneira de você preservar culturas também. Eu sou totalmente favorável a isso. Enquanto, eu vou pegar até um gancho para a gente não se estender tanto, mas a IA substituiu alguns trabalhos manuais, mas permitiu que a gente tivesse mais tempo de ter criatividade. Então, algumas pessoas têm esse pensamento, que aqueles trabalhos repetitivos, aquelas horas que você gastava ali, você vai aproveitar exatamente para voltar a se relacionar com pessoas, voltar exatamente a se exercitar, fazer algumas coisas no ambiente social. Então, eu vejo por aí também, mas óbvio, isso aí a gente é mais filosófico às vezes do que... Sempre tem um aspecto filosófico envolvido aí, né? Porque a gente não consegue antecipar o impacto na sociedade do desenvolvimento da tecnologia, né? Não, ela muda, mas quando nem como, a gente não consegue fazer. E muda, sim, não é igual em todo lugar. Não é igual, ela muda, mas a gente não sabe, concordo por aí. A gente discutiu aqui muita coisa sobre uso de IA, tanto na educação quanto também fora. A gente um bate-papo bem legal, a gente tem muito mais a conversar sobre IA e deve ser conversado mesmo. Isso, então, conversem com as pessoas sobre IA, é uma sugestão que eu dou para todo mundo. Mas eu queria que vocês dessem os últimos recados para aquele aluno. O cara está começando ali uma formação, vamos dizer, em tecnologia. Então,
que é que ele tem que ter preocupação nesse momento? Vamos lá, ele está bem curioso, ele já está escutando aqui o episódio há muito tempo, já escutou muito do que o Nisley falou, já começou entendeu muito sobre o que o André falou, mas eu queria aquele direcionamento. E além disso, André, eu vou pedir também que você faça uma reapresentação, agora compartilhando como é que é aquele cara ali que quer tirar uma dúvida sobre RPA, sobre exatamente um pouco sobre o processo evolutivo que você comentou aí, sobre as disciplinas que você dá, onde é que ele encontra? Nas redes sociais, no e-mail, então compartilha, por favor, seus contatos e dá os últimos recados e orientações para esse carinha. Obrigado, Grilo, eu fico feliz se puder ajudar quem tiver alguma dúvida. Eu tenho o meu endereço no Facebook, eu sou usuário pouco ativo de rede social, né? Uso mais o WhatsApp, né? Que é a ferramenta de comunicação mais direta, né? Mas eu tenho lá minha conta do Instagram, do X, né? Antigo Twitter, né? Tenho minha conta do Facebook, né? Mas eu sou um usuário pouco ativo nesses locais, né? Eu uso mais como uma ferramenta de lembrete, né, para me avisar dos aniversários, para encontrar os amigos, né, do que como uma pessoa de comunicação social mesmo, né? E ainda sou um velho usuário dos e-mails, né? Tenho 2 e-mails aí, um pessoal e um da faculdade, né? É andreperinha@fei.edu.br. Para quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. E o andré_perin@yahoo.com.br. Esse é de uso geral, né? Talvez seja mais difícil de encontrar uma pergunta lá, né? Beleza. E nas outras redes, né? andré.luiz.perin ou André Perin, dá para me encontrar. Boa. E aquela última orientação, assim? A orientação que eu faço para qualquer nova tecnologia, assim, o bom uso é aquele que é desconfiado. Bom. Né? Sempre desconfiado. Né? Desde o e-mail do príncipe da Nigéria, eu sempre fui um cara desconfiado. Isso já tem praticamente quase 40 anos, né? Do primeiro golpe de internet famoso já, né? Pessoal, pesquisa aí sobre o golpe do e-mail do príncipe da Nigéria, que você vai entender um pouco o que o André está falando. Então, sempre desconfiando, né? Nunca acreditando cegamente em nenhuma tecnologia, né? Porque a gente também não sabe onde está o fim disso, né? Desde o começo que a gente desconfiava do computador, né? Mas ele foi provando seu valor ao longo do tempo, a IA também vai evoluir até se tornar confiável, né? E especializada por áreas, patrocinadas por empresas, dentro de um contexto mais fechado, né? Então ela vai assumir várias formas, né? E com o estudo de IA, eu acredito que uma boa parte da inteligência artificial que a gente vai usar, ela vai ser passada para o hardware, como os grandes fabricantes de chips aí já estão, né, embutindo a parte de pré-processamento já nos seus chips, né, as tais das Neural Engines, né, então ele está se tornando hardware e vai se tornar hardware cada vez mais, que é o que permite a gente usar com mais facilidade. Né? Se a gente não tivesse isso, o nosso assistente do telefone não ia dar resposta rápida, ele ia ter que esperar o resultado de um processamento na nuvem. Então, muito disso vai ser miniaturizado, transformado em hardware, vai ficar acessível em vários lugares. As nossas câmeras IP de vigilância vão ter IA, as câmeras de estudo vão ter IA, vão focar automaticamente, vão reduzir brilho, sombra, ajuste de imagem, o microfone, eliminação, já tem isso, né? Porque está tudo no hardware, né? Muita coisa vai ser hardware. Interessante. Nisley, também agradeço demais, o bate-papo foi muito legal, então também compartilha aí suas redes, seus contatos com o nosso público e diz onde é que a gente vai chegar, ou pelo menos o que é que você acha, onde é que a gente vai chegar? Vai chegar um momento que vai ter uma IA ensinando alguém? Olha, o futuro a gente não tem como dominar, mas a IA veio para ficar, assim como ela surgiu há anos atrás. Hoje ela se tornou mais consistente no nosso meio, no nosso dia a dia, e eu estou para dizer que ela vai se consolidar cada vez mais na projeção do futuro.
Mas uma coisa que é importante para nós, como professor ou como aluno, para você que é ouvinte, que está acompanhando, é enxergar a IA como uma ferramenta para te auxiliar no dia a dia. E sendo uma ferramenta, você deve sempre buscar, né, o porquê disso, ou entender como chegou naquela solução, naquela informação que a IA te trouxe, naquele contexto. Porque aí você deixa de ser apenas um, digamos assim, um receptor, uma atitude passiva, falando, não, o que ele falou para mim é verdade e pronto. E você passa a ser uma pessoa questionadora. Uma pessoa que questiona, que busca, que fomenta a discussão, o entendimento, ela tem muito mais projeção de conhecimento, de futuro, do que aquele que é simplesmente um receptor e aceita aquilo como uma premissa verdade. A IA falou, então é verdade, pronto. Não tem essa postura. Tenha como um contexto apenas a IA como uma ferramenta. E aí sim a gente vai ter bastante uso e aplicação dela. Falando da mídia social, acabei me esquecendo, né? Você consegue me encontrar, o nome não é tão difícil assim, só vai ter eu mesmo. Pode me encontrar no LinkedIn, tá bom? E eu costumo atender as informações que estão lá com o pessoal que abre contato comigo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Os insights que vocês trouxeram, os depoimentos que vocês trouxeram, exatamente a percepção da realidade atual no mundo da educação que vocês trouxeram, é o que o pessoal estava querendo. Então, se você gostou, já comenta aí embaixo. Se você curtiu esse episódio, não deixa de dar o seu legal. E se você gosta de IA, se você usa IA, então acompanhe os links que a gente coloca aqui na descrição desse episódio. A gente também vai falar um pouco sobre o grupo de estudo em inteligência artificial aqui do Instituto, que se chama JEDI. A gente sempre oferece algumas sugestões de ferramentas, então pode ser que você acabe usando uma delas também por recomendação de outras pessoas. Mas a gente se vê na próxima. Valeu!